Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. O tema de hoje é andando como Jesus. Eu estava explicando que nós estávamos vindo aí numa sequência falando sobre os pilares do casamento e hoje seria o último ensino dessa série, mas eu conversando com alguns irmãos, achamos por bem que fosse muito importante que esse último ensino fosse de uma forma presencial. Então hoje eu vou estar trazendo esse ensino, andando como Jesus, que eu creio que será também significativo para a igreja. Então, meus amados, nós vemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o modelo perfeito para o cristão. Se você quer ter uma vida cristã de uma forma estruturada, edificada, você deve procurar imitar Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito para termos uma vida de vitória. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 2, 12, versículo 2. Então aqui, a palavra do Senhor nos manda olhar para Jesus. Por quê? Quando eu olho para Jesus, eu vejo equilíbrio. Quando eu olho para Jesus, eu deixo de olhar para os problemas que esse mundo traz. Quando eu olho para Jesus, eu não me afundo diante das coisas torpes e errôneas que estão sempre constantes diante de nós. Olhando para Jesus, eu consigo caminhar em meio a tantos pecados e a tantas lutas sem vacilar. Portanto, é muito importante continuarmos olhando para Jesus. Jesus deve ser imitado por todos os seus seguidores. É muito importante que nós procuremos, de uma forma toda especial, permanecer, lutarmos para imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo que nós devíamos, ou que a igreja devia imitar ele, porque ele imitava Cristo. Isto é muito importante. E como nós devemos imitar a Jesus? Vamos ver algumas formas que Jesus Cristo deixou para nós imitá-lo. Primeiro, imitar a sua obediência. É muito importante que nós estejamos dispostos a andar em obediência como Jesus andou. Eu olho para um texto bíblico que está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olhando para esse texto bíblico, nós vemos aqui um modelo perfeito da obediência de Cristo a Deus que nós devemos imitar.
Ele foi obediente a ponto de se esvaziar da sua glória, das suas prerrogativas como filho de Deus. Ele se esvaziou, ele assumiu uma forma humana, ele tornou-se homem, obedecendo à santa vontade de Deus. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, ou seja, ele estava disposto a obedecer todo o plano de Deus. E é muito importante que eu e você tenhamos essa disposição de obedecermos a Cristo de uma forma total, de obedecermos ao Pai, fazendo a sua vontade, sem hesitar naquilo que devemos nos entregar em obediência a Ele. Então, andar em obediência. E a minha pergunta para os amados irmãos é: estamos obedecendo a Deus como devíamos? Estamos nos submetendo à vontade de Deus como de fato devíamos? Existe sempre uma resistência de nossa parte e o crente muitas vezes ele não obedece a Deus como devia, ele obedece parcialmente. E esse obedecer parcialmente é algo que nos impede de receber a bênção completa de Deus. Portanto, meu amado irmão, se você quer a bênção de Deus total na sua vida, então obedeça a Deus de forma total também, de forma completa. Não deixe faltar nada. Obedeça em tudo aquilo que Ele tem pedido para você. Em segundo lugar, Jesus andou em santidade. É muito importante que nós venhamos entender que Deus requer de nós a santidade. A santidade é algo que nós devemos buscar todos os dias, porque a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu esquecer de me santificar, eu não irei ver o Senhor, ou seja, eu não irei para o céu. Eu não alcançarei os meus objetivos como filho de Deus, de estar junto com Ele e gozar de todas as suas bem-aventuranças que Ele tem preparado para nós. Então é importante que nós venhamos dia após dia procurar essa santidade. Temos desafios? Sim. O pecado nos rodeia tão de perto? Sim. Mas Jesus também foi tentado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Ou seja, ele foi tentado em tudo, mas não cedeu ao pecado. E essa deve ser a nossa atitude. Por maior que seja a tentação que esteja diante de você, por maior que seja as oposições e o diabo se levante, o diabo coloque diante de você algo para fazer você tropeçar, você não deve ceder, porque você é filho de Deus e Deus requer dos seus filhos vitória sobre a tentação, porque Ele já disponibilizou para nós todos os meios, todos os recursos para nós vencermos as tentações. A Bíblia diz também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu acho muito profundo esses dois versículos, onde somos chamados a uma vida de santidade. E está escrito em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu uso, deve ser para me levar a uma santidade. Eu preciso ser santo em
toda a minha maneira de viver. O crente deve ser santo em toda a sua maneira de viver. O crente deve ser santo no seu falar, no seu andar, no seu pensar, no seu vestir, em tudo. Tudo que existe no crente deve ser santo. Todas as suas atitudes devem ser santas, porque isso é o que Deus requer de nós. Portanto, meu amado irmão, o Espírito Santo, ele vai falando dia após dia em nossos corações, mostrando para nós aquilo que nós devemos fazer para melhorarmos a nossa vida espiritual e estarmos prontos para subirmos no arrebatamento. Então, deixa o Espírito Santo falar na tua mente, deixa o Espírito Santo iluminar os seus pensamentos e ele vai dizer para você onde você deve melhorar, o que você deve abrir mão, onde você tem de alinhar-se mais para com o Criador. Isso é muito importante. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, somos levados a uma santidade, somos levados a uma vida de vitória. E com certeza Deus se agradará de nós e nos dará cada dia mais da sua graça para avançarmos, andando nesse mundo como verdadeiros filhos da luz. Então busque essa santidade dia após dia. Em terceiro lugar, o cristão deve andar em humildade. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um exemplo de humildade. Ele foi humilde quando lavou os pés dos apóstolos. Ele foi humilde quando tocou nas crianças e permitiu que uma mulher pecadora beijasse os seus pés, se aproximasse dele. E ele deixou para nós esse exemplo. Hoje a gente vê muitas pessoas que não aprenderam com Jesus a serem humildes, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que Deus não pode dar a eles nada, que eles já acham que é o suficiente para se sentirem melhor do que as outras. Isto é um erro, meu irmão. A humildade deve fazer parte da vida do cristão, porque se nós perdermos essa humildade, nós estamos deixando de nos identificarmos como o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então aqui nós temos uma demonstração da humildade de Jesus. O mestre lavando os pés dos apóstolos. O Senhor lavando os pés dos seus seguidores. Então é muito importante esse exemplo de humildade, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus a termos humildade. E se você não tem humildade, ore a Deus, diga: Deus, me dá humildade, que Ele vai te dar. Se você se sente aqui e acolá uma pessoa arrogante, exaltada, ore a Deus e diga: Deus, retira de mim esse espírito de orgulho, de exaltação, que Deus vai te libertar, porque isso não levará você a nada, apenas ao fracasso, apenas a ser impedido de alcançar o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também, meus amados irmãos, Jesus, ele andou consciente da sua missão de servir ao próximo. O servo do Senhor Jesus Cristo deve estar disposto a servir o próximo, a ajudar o irmão, a irmã que está com algum tipo de necessidade. Ou mesmo que não seja um irmão, mas se você vê alguém que precisa da sua ajuda e você está em condições de ajudá-lo, ajude.
Isso é a atitude de um cristão, a atitude de um servo de Deus, e Deus com certeza se agrada disso. Quando nós ajudamos ao próximo, nós estamos imitando Jesus, nós estamos demonstrando que, como Jesus, nós não estamos aqui buscando ser servido, mas sim buscando servir ao próximo. E servindo ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Isto é muito importante, está escrito em Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Essa deve ser a nossa atitude. Não fique aí esperando que as pessoas sirvam você. Vai lá você e serve as pessoas. Porque fazendo isso você estará imitando a Cristo. Nós precisamos nos libertar dessa síndrome de que precisamos ter alguém nos bajulando, nos servindo. Não, é nós que temos de servir, é você que tem que servir, é você que tem que se levantar e ir lá e dar água para o seu irmão que está com sede, é você que tem que dar sua mão para quem está caído na sarjeta e levantá-lo. Somos chamados para servir, porque o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo com a missão de servir. Precisamos imitá-lo, precisamos também andar como ele andou. Também Jesus andou consciente de que ele precisava perdoar o próximo. Muitas pessoas, muitos crentes, não aprenderam a importância do perdão. E eu acredito que quando o Senhor Jesus voltar no arrebatamento, uma grande maioria de crentes vão ser deixados porque não aprenderam a perdoar o seu próximo. Estamos seguros diante das nossas razões. Eu estou certo, eu tenho razão, mas do que adianta você estar certo, você ter razão, mas você não ter a comunhão com Deus, não ter o Espírito Santo agindo na sua vida por causa de uma mágoa que você carrega, que você guarda e que você não está disposto a abrir mão disso. Parece que você nunca errou com ninguém, parece que você nunca machucou ninguém, nunca magoou ninguém, que agora, porque alguém te ofendeu, você não está disposto a perdoar, a abrir mão disso. E a palavra do Senhor nos recomenda que nós devemos perdoar, porque Jesus Cristo, como nosso modelo a ser seguido, ele foi capaz de perdoar aqueles que o estavam matando. A Bíblia diz em Lucas 23, 34, Jesus, porém, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. Jesus perdoou aqueles que estavam ali para o matarem. Jesus foi um exemplo. Jesus, ele demonstrou a sua capacidade de perdoar, e nós precisamos também aprender com isso. Precisamos perdoar. Então, meu amado irmão, não importa se a pessoa te feriu, te magoou, te machucou, perdoe essa pessoa. Porque se você não perdoar, você está com um problema espiritual diante de Deus. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Nós temos aqui o Senhor Jesus dizendo que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, porque se nós não perdoarmos eles, Deus também não nos perdoa. É muito grave essa situação, a situação de um crente que não está disposto a perdoar o seu semelhante.
Porque da mesma forma que ele não perdoa, ele não alcança o perdão de Deus. E nós precisamos desse perdão de Deus todos os dias, todos os momentos, pois nós erramos constantemente. E precisamos desse perdão de Deus. Então, se quisermos o perdão de Deus, precisamos perdoar o nosso semelhante. Eu quero que você faça uma reflexão e que você lembre aí, se tem alguém que você guarda mágoa, rancor, e você não está conseguindo perdoar essa pessoa, que você abra o coração, que você peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e perdoe essa pessoa. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. A Bíblia nos recomenda, em Mateus, no capítulo 18, onde conta a parábola do credor incompassivo, e diz que aquele homem devia uma grande dívida e não tinha condições de pagar. Mas ele suplicou ali ao seu senhor, e o seu senhor teve misericórdia dele e perdoou aquela grande dívida que ele tinha. Mas quando ele encontrou um conservo dele que devia uma pequena quantidade para ele não foi capaz de perdoar. Antes lançou aquele seu semelhante na prisão, porque o homem não tinha condições de lhe pagar a conta. Mas quando o seu senhor, que o havia perdoado, soube disso, chamou ele e repreendeu e castigou ele por ele não ter tido compaixão do seu semelhante. E Jesus, ele encerra essa parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 35. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito importante perdoar o nosso semelhante. É muito importante liberar perdão. Ore a Deus. Se você tem uma mágoa de uma pessoa, ore a Deus, diga: Deus, me ajude a perdoar. Comece a pedir a Deus para abençoar essa pessoa. Comece a pedir a Deus para Deus ter misericórdia dessa pessoa. E à medida que você for orando e abençoando essa pessoa, essa mágoa vai sendo desfeita. Porque como servos de Deus que estamos esperando o arrebatamento da igreja, não podemos guardar mágoa de ninguém. Porque isso vai impedir nós de subirmos ao céu, ao encontro de Jesus, se nós não tivermos perdoado os nossos semelhantes. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos que estão nos assistindo e que o Senhor Jesus possa continuar a cada dia nos instruindo sobre o nosso andar com Deus. Nós estaremos aqui na próxima terça-feira, presencialmente ou através de uma nova transmissão, e eu creio que dessa vez de uma forma melhor, porque hoje ainda é a experiência, e Deus vai estar abençoando os irmãos. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Papai do Céu que abençoe a todos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esses momentos que o Senhor nos tem proporcionado de estarmos na tua casa para compartilharmos a tua palavra. Abençoa a tua igreja, os teus servos, de uma forma toda especial. Que o Senhor continue, Pai, a cada dia mais estendendo as tuas mãos para nos iluminar e abençoar na nossa caminhada em direção ao céu. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e pela fé te agradecemos. Amém.